vamos começar agora a resolução da última prova da Polícia Militar de Pernambuco, realizada em 2018. Porém, antes de começar cada questão e explicar cada alternativa, eu vou passar um pequeno resumo de cada assunto que foi cobrado. Não será uma aula completa sobre cada conteúdo, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas será um pequeno resumo de informações importantes e necessárias para que a gente possa responder e entender cada uma das questões. Então vamos começar vendo um pouco sobre direitos políticos. Os direitos políticos estão assegurados na Constituição, onde a Constituição diz que é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos. A Constituição também assegura aos partidos políticos a autonomia para decidir sobre a sua estrutura interna, sobre sua organização e sobre seu funcionamento. Quem diz como vai ser a estrutura interna, a organização e o funcionamento é o próprio partido político. Não é a lei que vai estabelecer como vai funcionar a estrutura interna do partido. É o próprio partido, ele tem autonomia para isso. E os partidos políticos, eles precisam resguardar algumas garantias constitucionais, como a garantia da soberania nacional. Os partidos políticos precisam resguardar a soberania nacional. Os partidos políticos, eles precisam ter caráter nacional. Eles precisam respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana. Então, alguns requisitos precisam ser respeitados pelos partidos políticos. Aí está aqui, ó, soberania nacional. Os partidos políticos devem respeitar a soberania nacional. Tanto que, para que seja respeitada e resguardada, é vedado, proibido aos partidos políticos receber recursos de órgãos ou entidades de governo estrangeiro. E também é proibida a subordinação de partido político a governo ou entidade estrangeira. Então, para que se garanta a soberania nacional, veda-se o recebimento de recursos de governo ou entidade estrangeira. Aqui também é preciso que o partido político ele respeite o regime democrático. E é necessário também que ele respeite os direitos fundamentais da pessoa humana. Então, alguns requisitos precisam ser atingidos, precisam ser respeitados pelos partidos políticos para que eles possam ter o seu funcionamento de acordo com a Constituição. É preciso que seja respeitado também o pluripartidarismo. E o partido político, para ser criado, ele é criado na forma da lei civil. Eu não estou dizendo que o partido político, a sua estrutura interna, ela é feita pela lei civil. Eu estou dizendo que a sua criação é feita na forma da lei civil, ou seja, ele precisa registrar no cartório competente de pessoas jurídicas, já que o partido político é pessoa jurídica de direito privado, então ele registra na forma da lei civil. Após o registro na forma da lei civil, ele vai registrar seu estatuto no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E é assim que um partido, a grosso modo, ele é criado. Ele é criado na forma da lei civil, onde ele adquire personalidade jurídica de direito privado. Após ele registra seu estatuto no TSE. O partido político deve ter caráter nacional, deve respeitar o pluripartidarismo, deve respeitar a soberania nacional, por isso que ele não pode receber recursos de governo ou entidade estrangeira. Ele precisa respeitar o Estado democrático, os direitos fundamentais da pessoa humana. Então, alguns requisitos precisam ser cumpridos para que o partido ele exista de acordo com o que estabelece a Constituição. E eu botei aqui um hashtag aqui para poder lembrar de falar para vocês um pouco também sobre a verticalização e sobre a questão de envolvimento com organizações paramilitares. Na Constituição está estabelecido que não existe obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas nacionais, estaduais, distritais e municipais. Não existe a obrigatoriedade de vinculação, ou seja, é facultativo. Pode ter uma vinculação entre uma candidatura nacional, estadual, distrital e municipal, pode até ter,
mas não é obrigatória. Não existe mais essa verticalização de candidatura nacional, estadual, distrital e municipal como obrigatória. Ela é facultativa. As candidaturas do sistema majoritário podem ter coligações. É permitido já nas eleições proporcionais, que são as eleições para deputados federais, deputados estaduais, para a Assembleia Legislativa, vereadores, para as eleições proporcionais, não se cabe a utilização de coligações. Para as eleições majoritárias, que são as eleições para o chefe do executivo e para senador, é possível que haja coligações. Porém, não há obrigatoriedade de vinculação. Enquanto a questão do paramilitar, a Constituição proíbe expressamente tanto partidos políticos como associações, como sindicatos ou qualquer outra forma de associação de caráter paramilitar. Essa é uma vedação constitucional, tanto para associações como para partidos políticos. Não é permitido a utilização de entidades, de organizações, de grupos de caráter paramilitar. E agora a gente segue e acompanha aí a questão na tela. E vamos começar agora resolvendo a prova PMPE 2018. Porém, eu decidi também responder a prova PMPE 2016. Foram provas bem parecidas e eu vou começar respondendo partidos políticos. Acompanhe na tela a questão. Assinale a alternativa que apresenta a definição de partido político em coerência com a Constituição Federal. E aí ele deu as alternativas e vamos encontrar o que há de errado nelas. Letra A. Trata-se de uma associação criada para atuar na vida política de um país, objetivando o ingresso de seus representantes filiados no poder para a execução de seu programa de governo em benefício do povo, sendo possível o recebimento de recursos financeiros de entidade estrangeira. A letra A já está errada, porque ele fala que é possível o recebimento de recursos financeiros de entidade estrangeira. E na introdução que eu fiz, nós vimos que é proibido o recebimento de recursos, bem como a subordinação a entidades, órgãos ou governo estrangeiro. Então, risque aí que é possível o recebimento de recursos financeiros. Risquem. Não é a letra A. Letra B. Trata-se de uma organização de pessoas reunidas em torno de um mesmo programa político com a finalidade de assumir o poder ou de mantê-lo, ou, ao menos, de influenciar na gestão da coisa pública por meio de críticas e oposição, com estrutura interna necessariamente determinada em lei específica. E eu falei na introdução que a estrutura interna do partido político ela é definida pelo próprio partido político. Não é a lei que define a estrutura interna, é o próprio partido. Embora o partido funcione nos termos da lei, não é a lei que vai determinar como será sua estrutura interna. Então, o erro da letra B está em dizer que a lei específica irá necessariamente determinar a estrutura interna do partido político. Letra C. Caracteriza-se como uma organização visando mobilizar indivíduos numa ação coletiva conduzida contra outros, paralelamente mobilizados, a fim de alcançar, sozinhos ou em colisão, o exercício da função de governo com caráter paramilitar. E a Constituição veda expressamente partidos políticos com envolvimento em
atividades de caráter paramilitar. Então, a parte aí da letra C que fala com caráter paramilitar está incorreto. Risquem esta parte, tá? Nem associação, nem sindicato, nem partido político pode ter caráter paramilitar. Letra D. Consiste em uma pessoa jurídica de direito privado que adquire personalidade jurídica na forma da lei civil, resiste a seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral e presta contas à Justiça Eleitoral. Até aqui, perfeito. Ao formar coligação, exige-se a obrigatoriedade de verticalização, ou seja, da vinculação entre os partidos das candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital e municipal. E o que está errado aí é falar que exige-se a obrigatoriedade de verticalização. E a Constituição, ela faculta, a Constituição diz que não é obrigado existir a verticalização. Ou seja, pode haver uma coligação no âmbito, na eleição de âmbito nacional e não ter a mesma coligação no âmbito estadual. Pode ter uma coligação no âmbito estadual, mas não ter a mesma coligação no âmbito municipal. Pode ou não ter, é facultado. Então isso é o que está incorreto na letra D, quando diz que é obrigatório a sua verticalização. Risquem essa parte que está incorreta. E só sobrou a letra E, que é o gabarito, que diz o seguinte: é uma forma de agremiação de um grupo social que se propõe a organizar, coordenar e instrumentar a vontade popular com o fim de assumir o poder para realizar seu programa de governo. É exatamente o que um partido político é. Então, o gabarito é a letra E. Agora vamos para as questões sobre partido político que foram cobradas na prova de 2018, certo? Essa última agora foi de 2016. A questão 14 vai dizer sobre os partidos políticos e a previsão constitucional. Observe o que dispõe o parágrafo 1º do artigo 17 da Constituição Federal. Aí tem um textozinho aqui, né? É assegurado aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento, para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação, foi o que a gente viu agora na questão anterior, entre as candidaturas de âmbito nacional, estadual, distrital e municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidárias. Uma observação aqui nesse texto, principalmente na parte que está grifada, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias. Veja, só pode haver coligações nas eleições majoritárias, que são as eleições para o Executivo e para o Senado Federal. Eleições para presidente e vice, governador e vice, prefeito e vice e senador são eleições majoritárias, pode haver coligações. Agora, nas eleições proporcionais para deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereador, é vedada a criação de coligações, tá? Então, vamos ver o que é que ele quer aqui. O trecho em destaque demonstra que, vamos lá, ele quer a correta, né? Letra A. Atualmente, os partidos políticos podem se sujeitar às regras de coligação para as eleições proporcionais. Coligação para as eleições proporcionais? Não. É vedada a coligação para as eleições proporcionais. Foi o que eu acabei de falar. Letra B. Qualquer coligação horizontal é vedada pela Constituição Federal? Não, a Constituição Federal não fala nisso. Letra C.
Os partidos políticos não têm liberdade de escolha para definir o regime de suas coligações. Essa questão foi até uma questão de interpretação de texto, né? Os partidos políticos, risque esse não da letra C, os partidos políticos têm liberdade de escolha para definir o regime de suas coligações. Então, esse não aí deixa a questão errada. Letra D. Uma coligação estadual deve se sujeitar a uma mesma coligação municipal. Foi o que eu acabei de explicar. Não é obrigatória a vinculação entre as candidaturas, entre as coligações. A letra D, quando ele diz que uma coligação estadual deve se sujeitar a uma mesma coligação municipal, ele está dizendo que existe a obrigatoriedade de vinculação, o que não é verdade. Em respeito ao princípio da simetria, não, está incorreta. Ela não deve se sujeitar. Ela pode, não deve, não é uma obrigação. E só sobrou a letra E. A Constituição permite que o partido político vincule-se a diferentes coligações no âmbito vertical das eleições majoritárias. Isso aí está correto. A Constituição permite que o partido político vincule-se a diferentes coligações? Sim, porque não há obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas nas eleições majoritárias. A alternativa é perfeita, correta, de acordo com o texto constitucional e com o texto aqui escrito. E a questão de número 15, também sobre partidos políticos, vai dizer o seguinte: ainda sobre partidos políticos, analise as assertativas a seguir. E aí ele dá 4 itens para que nós possamos analisá-los. Vamos ver. Item 1. O partido político deve respeitar o caráter nacional? Perfeito. Bota um Czinho aí. Perfeito. A primeira etapa para a criação de um partido político consiste no registro do estatuto no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. A primeira etapa é registrar no TSE. Eu expliquei na introdução do vídeo que primeiro você cria na forma da lei civil para que ele adquira personalidade jurídica de direito privado e em seguida você registra no TSE. Então a primeira etapa não é registrar no TSE. Está errado. Item 3. A segunda etapa para a criação de um partido político consiste em adquirir a sua personalidade jurídica na forma da lei civil. Ele trocou. A segunda etapa para a criação é o registro no TSE. A primeira etapa é adquirir a sua personalidade jurídica na forma da lei civil. Então, o item 2 e o 3 ele trocou com a ordem, né? E o item 4 é vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Perfeito. Correto os itens 1 e o item 4, letra D. E com isso a gente encerra essa parte, tá? Continue assistindo aos vídeos. O próximo vídeo será sobre direitos políticos, em que eu vou fazer a mesma sistemática desse vídeo. Vou passar uma introdução, um resumo do conteúdo e em seguida a gente entra nas questões. E eu vou responder tanto a prova de 2016 da PMPE, quanto a prova de 2018 da PMPE. Então, acompanhe as aulas, bons estudos e até a próxima.